dia, meu povo, bom dia, Brasil, bom dia, professoras e professores. Estamos aqui de novo no programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Comente, compartilhe. Aqui é um canal de debate, principalmente um debate na área da educação, da cultura. Claro que está relacionado também com a questão política, tá ok? Então, falando em política, tem que falar tá ok. E antes, nós vamos tratar de um tema agora, do tema das reformas do governo estadual João Dória Júnior. Mas um pouco antes de falar dessas reformas que estão aí nas escolas, os professores, a escola em tempo integral, o Novotec, o Inova Educação, está acontecendo uma beleza, né? O governador João Dória está realmente resolvendo o problema da educação com muita propaganda, né? Mas antes disso, vamos comentar rapidinho aqui, né? Ontem todo mundo viu o que aconteceu lá na ONU, né? A reunião anual das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, que foi criada e presidida por um brasileiro em 1948. E por isso que todo ano é um presidente que vai lá. Então, o pessoal do Bolsonaro aí não fica muito feliz não, que ele foi chamado lá, como foi Fernando Henrique, foram Lula, sempre ia, a Dilma foi também 2 vezes. Essa é uma tradição que se mantém na ONU. E ontem foi o Bolsonaro, foi o primeiro a discursar, logo depois do presidente lá da ONU. E eu quero comentar algumas coisas, que primeiramente é lamentável que se tenha feito um discurso que toda a mídia, né, registrou como um discurso agressivo, um discurso de ataques, um discurso em que não assumiu culpa de nada sobre a questão, por exemplo, do desmatamento, das queimadas na Amazônia. Não. Então ali você vê o Bolsonaro lendo o teleprompter, ele ficava assim, né? Ele ia para cá, aí ele lia para cá, depois ele lia para lá. Ele tem problema de ler teleprompter, né? Que aparece o discurso ali, que evidentemente não foi ele que fez, né? Sabemos que tem participação aí do ministro das Relações Exteriores, que é um ultradireita, tem dedo aí dos filhos do Bolsonaro, e que realmente tem dedo de quem? Do Steve Bannon. Quem é o Steve Bannon? É um grande articulador intelectual da ultradireita no mundo inteiro. Ele está na Itália agora, ele mora na Itália. E qual é o pensamento de direita? É aquilo que o discurso do Bolsonaro fez. Eu quero pontuar 3 coisas aqui que marca isso. Por exemplo, a culpa, né? Quer dizer, a questão do desmatamento, você arruma quem é o culpado. Então tem vários culpados. Tem uma complô internacional que está querendo pegar a Amazônia, um inimigo externo, o patriotismo, que nós temos que reagir. Então, isso é típico desse discurso, né? Ninguém está querendo, né, invadir, nem invadirá a Amazônia. Isso é um mito, isso é mito de verdade, né? Isso é uma besteira, né? Mas pega lá no povo, né? Tem, aliás, um povo que eu tive no Mato Grosso no final do ano, lá com minha família, minha irmã, meus sobrinhos, e o pessoal está ali. Eu tenho um sobrinho que é madeireiro. Estão felizes, porque eles podem entrar, tirar madeira, não tem fiscalização. Esse pessoal que está apoiando o Bolsonaro, que diz que está defendendo a Amazônia, e que a culpa são das ONGs, por exemplo. Isso é um absurdo, né? Então, essa coisa como diz várias manchetes dos meios de comunicação, é um discurso surreal. Depois até o anticomunismo, né? Ele vai lá elogiar a ditadura militar, ele não falou diretamente, mas está ali: fizemos uma guerra há décadas atrás e ganhamos essa guerra, que queriam nos atacar e fazer o comunismo, o socialismo no Brasil. Ora,
Nós sabemos que a ditadura militar foi um golpe de Estado contra as reformas que o João Goulart queria fazer, e o João Goulart não era comunista, o João Goulart era fazendeiro no Rio Grande do Sul. Ele era fazendeiro, eram reformas que o próprio Estados Unidos fizeram no século passado, quer dizer, uma concentração imensa de terra no Brasil, na mão de grileiros, de fazendeiros do Estado, e que o povo está aí sem terra e não se faz uma reforma agrária no Brasil. Né? Aí vem falar o Bolsonaro, joga essa ideia do anticomunismo. Então, os comunistas, os socialistas querem destruir a família, os comunistas comem criancinha, querem acabar com a religião. Quer dizer, não é, mas o povo não sabe direito o que é e engole esse discurso. Né? Então faz aí um ataque internacional às lideranças e tudo mais, a França, a Alemanha, a Noruega, que tinha até uma ajuda aí, e essa ajuda foi suspensa. Então, não vou entrar em detalhes, a gente pode falar disso depois, mas é lamentável que um presidente brasileiro, né, tenha se servido a esse papel de ser um lambe-botas da política externa norte-americana. Sim, os Estados Unidos sim já exploraram muito a América Latina e a América do Sul. Os Estados Unidos sim, nos anos 60, 70 e 80, apoiaram ditaduras aqui. Né? Isso é fato histórico. Quantos ditadores no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, em outros lugares, na Nicarágua, que foram apoiados diretamente pela CIA, o empresariado ajudou. Isso é fato histórico. Isso não é fake news. Fake news é falar, o Brasil esteve quase que o comunismo tomou o Brasil. Isso nunca aconteceu. Isso é fake news, isso é mentira. Nós temos aí, os Estados Unidos tem uma esquerda muito grande, há muitos socialistas nos Estados Unidos. O Bernie Sanders, né, ele foi a terceira força política lá nos Estados Unidos. Na Europa nós temos muitos socialistas. Então, ficar com esse terror, isso é terrorismo da mídia. Né? Então é isso. Lamentavelmente, o discurso do Bolsonaro, e aí vem uma coisa. Esse discurso da questão do meio ambiente. O Brasil se colocando como aquele que mais protege o meio ambiente, o que não é verdade. Tem aumentado nos últimos 2 anos o ataque ao meio ambiente. E esse não assumir a vontade junto aos países, principalmente da Europa, isso vai afastar investidores, vai causar mais desconfiança. O nosso agronegócio pode, inclusive, ser prejudicado com essa brincadeira dessa extrema-direita idiota. Né? Então, lamentamos aqui. Mas, ok? Vamos voltar agora ao nosso tema. O tema, vamos falar aqui das reformas do governo João Dória. Reforma do governo estadual. Há 2 planos aí dentro do seu projeto político-pedagógico, que é o Inova Educação. Então o PSDB, que está aí há 20 anos no poder, e tinha o PMDB antes também, sempre vem com reformas de nova educação, de uma nova educação, e uma escola padrão, e sala ambiente, e mexe na carreira dos professores, tira a aula, diminui a aula. Quer dizer, o PSDB está aí, os tucanos estão aí, há muito tempo falando em reformas. O que a gente nota é o seguinte, que essas reformas não têm melhorado a qualidade da educação, nem as condições nas escolas, materiais nas escolas, e nem a estrutura das escolas, e nem a carreira do professor. Ao contrário, a carreira do professor é a que mais sofreu nos últimos tempos, e nós vamos ver que com as reformas do João Dória agora, vai piorar para o professor se, por exemplo, ele aceitar a escola em tempo integral. As disciplinas também vão piorar, a gente vai ver isso por detalhes. Então, a gente pode ver que a história do PSDB é uma história sempre de vir com um grande marketing, uma grande
fazendo propaganda na mídia, como foi feito do novo ensino médio, né? E aí vem com essas propagandas todas, junta, pressiona, vai nas escolas, não leva em conta a ideia dos professores, dos diretores e tudo mais, e impõe uma reforma que é, a gente sempre fala, para inglês ver, porque se não mexer em certas coisas da educação, não vai mudar a educação. Não adianta. Tem gente aí, professores, professoras, acreditando, não, agora vai, agora não vai, agora vai piorar se for esse tipo de reforma. Então, o João Dória é mais marketing, é tirar a autonomia das escolas, é mexer com a vida dos alunos, que terão que mudar de escola se não aceitarem ficar na escola em tempo integral, ou no Novotec, ou qualquer outra coisa. Então isso é grande ilusão, né? E eu termino aqui justamente falando do PSDB, que essas reformas todas, que nós trataremos no próximo programa, né? Se inscreva aí, toque no sininho, que aí você será avisado, que é um museu de grandes novidades. Quer dizer, é mais propaganda, como sempre foi feita, né? Se não mexer em certas coisas que nós trataremos, não vai haver reforma. Então é isso, gente. Terminando, né? Lamentamos esse discurso desastroso, agressivo do Jair Bolsonaro na ONU, né? Que eu acho que mancha a nossa tradição diplomática, e fica também a nossa introdução à questão das reformas do governo estadual João Dória Júnior, que para nós tem muitos problemas, menos soluções do que ele está prometendo no seu marketing, que ele sabe fazer muito bem. Tá bom? Então, grande abraço, Chico Greter, fala Chico, fatos não fakes, e até o próximo programa. Um abraço para todo mundo, para todos os professores, professoras e gente que trabalha na escola, ok? Abraço.